Hoje iremos contar a história da Casa Sem Fim, sempre. Espero que gostem. Deixe-me começar avisando que Peter Terry era viciado em heroína. Éramos amigos na faculdade e continuamos depois que me formei. Perceba que eu disse eu. Ele saiu após 2 anos mal estudados. Depois que me mudei da República para um pequeno apartamento, não via mais Peter com frequência. Nós conversávamos online desde aquela época. Houve um período em que ele não ficou online por 5 semanas seguidas, e eu não me preocupei. Ele era viciado em drogas e um notório cabeça de vento. Então eu presumi que ele provavelmente cansou da internet. Então em uma noite eu o vi online, e antes que eu pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. Foi aí que ele me disse sobre a Casa Sem Fim. Ela ganhou esse nome porque ninguém nunca conseguiu chegar a seu final. As regras são simples. Chegue à última sala da construção e ganhe $500. São 9 salas ao todo. A casa se localiza fora da cidade, mais ou menos a 6 km de minha casa. Aparentemente, Peter falhou. Ele era viciado em heroína e sabe-se lá o que mais. Imaginei que as drogas já tinham levado o seu melhor, e ele se mijou com um fantasma de papel ou algo do tipo. Me disse que era demais para qualquer um, não era natural. Eu não acreditei nele, e disse que iria checar por mim mesmo. Na noite seguinte, que não importava o quanto ele estava tentando me convencer do contrário, pois $500 pareciam bom demais para ser verdade. E eu precisava ir. Na noite seguinte, fui até lá. Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria dar medo, mas por algum motivo te arrepiou até a espinha? Eu andei em direção à casa, e a sensação de desconforto só aumentava. Quando abri a porta da casa, meu coração desacelerou, e eu dei um pequeno suspiro de alívio quando entrei. A entrada parecia um saguão de hotel decorada para Halloween. Um bilhete foi colocado no lugar onde deveria haver um funcionário, e dizia, Sala 1, por aqui. Mais 8 além desse. Chegue até o final e você vence. Soltei uma risada e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava um Halloween de um mercado, com fantasmias de lençóis de merda e um zumbi robotizado, que dava um rugido mal feito assim que você passava por ele. No final havia uma saída, e era a única porta além da que eu entrei. Afastei as teias de aranhas falsas e fui para a segunda sala. Fui cumprimentado com uma névoa assim que abri a porta da segunda sala. Neste quarto, definitivamente, o orçamento foi mais alto em termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de névoa, mas um morcego se dependurou no teto e voou em círculos. Ele parecia ter uma trilha sonora de Halloween, daquelas que você compra numa loja de R$1,99. Eu não vi o aparelho de som, mas acredito que eles tenham usado um sistema de PA. Eu desviei de alguns ratos de brinquedo que corriam por aí e andei de peito inflado para a próxima área. Coloquei a mão na maçaneta e meu coração parou. Eu não queria abrir aquela porta. Um sentido de terror bateu tão forte em mim que eu mal podia pensar. A lógica voltou a mim após alguns segundos e entrei na próxima sala. Sala 3 foi onde as coisas começaram a mudar. À primeira vista, parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do chão de madeira, uma pequena lâmpada no canto que fazia um péssimo trabalho, iluminava a área e projetava algumas sombras pelo chão e parede. Este era o único problema, sombras, no plural. Além da sombra da cadeira, haviam outras. Eu mal entrei na sala e já estava aterrorizado. Foi neste momento que percebi que algo não estava certo. Eu não estava pensando quando automaticamente tentei abrir a porta de onde eu vim, e estava trancada pelo outro lado. Isso me desconcertou. Alguém estava fechando as portas conforme eu andava? Não tinha como. Eu teria ouvido. Uma tranca que fechava automaticamente? Talvez, mas eu estava com muito medo para pensar com clareza. Me virei novamente para a sala e as sombras se foram. A da cadeira continuava, mas as outras se foram. Comecei a andar devagar e tive algumas alucinações como criança. Então presumi que as sombras eram fruto de minha imaginação. Comecei a sentir melhor conforme passava pela metade da sala. Olhei para baixo enquanto andava e foi lá que eu vi. Ou não vi. Minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar.
Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me joguei sem pensar na próxima sala. A sala número 4 provavelmente era a mais perturbadora. Quando fechei a porta, parece que toda a luz foi sugada para a sala anterior. Fiquei parado lá, totalmente encoberto pela escuridão, e não podia me mover. Eu não tenho medo de escuro, e nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão havia me deixado. Coloquei minha mão à frente de meu rosto, e se não soubesse que tinha feito isso, não seria capaz de dizer. Escuridão não explica isso. Eu não conseguia ouvir nada. Era um silêncio mortal. Quando você está em uma sala à prova de som, você ainda consegue se ouvir respirando. Você consegue ouvir que você ainda está vivo. Eu não conseguia sentir, e comecei a tremer após alguns momentos. Minha pulsação acelerada era a única coisa que eu conseguia sentir. Não conseguia ver a porta, e não tinha certeza se havia alguma. Nesta altura do campeonato, o silêncio foi quebrado por um zumbido. Eu senti algo atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas eu mal conseguia ver o meu nariz. Eu sabia que aquilo estava lá, mesmo assim. Apesar da escuridão, eu sabia que algo estava lá. O zumbido começou a ficar mais alto, mais perto. Parecia estar em volta de mim. Mas eu sabia que sabe lá o que estivesse causando esse zumbido estava na minha frente, 1 polegada de distância. Eu dei um passo para trás. Nunca senti esse tipo de medo. Eu não posso descrever medo de verdade. Eu não estava com medo de morrer. Eu estava com medo da alternativa. Eu estava com medo do que a coisa guardava para mim. Então as luzes piscaram por um segundo e eu vi. Nada. Eu não vi nada. Eu sei que não vi nada ali. A sala estava de novo mergulhada na escuridão. E agora o zumbido era um guincho estridente. E eu gritei em protesto. Não! Não aguentaria ouvir esse som por mais um minuto. Corri para trás, fugindo do barulho, e bati a cabeça na maçaneta da porta. Eu me virei e caí na sala 5. Antes que eu descreva a sala 5, você precisa entender uma coisa. Eu não sou viciado em drogas. Eu não tenho histórico de usar drogas, nem nenhum tipo de psicose, além das minhas alucinações quando criança, que mencionei mais cedo. E essas foram apenas quando eu estava muito cansado, ou acordando. Eu entrei na casa sem fim, com a cabeça limpa. Depois de cair da sala anterior, minha visão da sala 5 foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me deu medo, apenas me surpreendeu. Árvores haviam crescido nesta sala e levantavam-se acima de minha cabeça. O teto nessa sala era mais alto do que os outros, o que me fez imaginar que esta sala estava no centro da casa. Eu me levantei do chão, limpei a poeira e dei uma olhada em volta. Era com certeza a maior sala de todas. Eu não conseguia nem ver a porta de onde eu estava. Várias plantas e árvores devem ter bloqueado minha visão da saída. Neste ponto eu imaginava que cada sala se tornava cada vez mais assustadora. Mas essa era um paraíso se comparada à última sala. Eu também presumia que seja lá o que for que estivesse na sala 4, ficou por lá. Eu estava incrivelmente enganado. Quando comecei a adentrar na sala, eu comecei a ouvir sons. Sons que eu ouviria se eu estivesse em uma floresta. Sons de inseto e às vezes de pássaros voando. Pareciam ser minha única companhia nesta sala. E era isso o que mais me incomodava. Eu ouvia os insetos e os outros animais, mas não via nenhum deles. Comecei a pensar em quão grande era esta casa. Olhando do lado de fora, quando cheguei, parecia uma casa normal. Com certeza, eu estava na maior parte dela, mas havia quase uma floresta inteira aqui. A copa das árvores cobriam a vista do teto, mas eu acreditava que ele ainda estava ali. Não importava quão alto era, eu não conseguia ver nenhuma parte. Por sinal, a única coisa que me fazia ver que eu ainda estava na casa era o chão, que combinava com o das outras salas. Era um piso de madeira escuro. Continuei andando, rezando para que a próxima árvore que eu passasse revelasse a próxima porta. Após um tempo de caminhada, senti um mosquito passando pelo meu braço. Sacudi e continuei andando. Um segundo depois, senti cerca de 10 mais pousarem em minha pele, em locais diferentes. E eu sentia andando para baixo e para cima, em meu braço e minha perna, e alguns passavam pelo meu rosto. Eu me debatia para me livrar deles, mas eles continuavam lá. Eu olhei para baixo e deixei sair um grito abafado, mais um gemido, para ser honesto.
Eu não vi nenhum inseto. Não havia nenhum inseto em mim, mas eu conseguia sentir eles rastejando. Eu ouvia eles voando perto do meu rosto e picarem minha pele, mas não conseguia ver nenhum. Me joguei no chão. Eu comecei a rolar desesperadamente. Eu estava desesperado e sempre odiei insetos, principalmente os que eu não conseguia ver ou tocar, mas esses insetos conseguiam me tocar e eles estavam em todos os lugares. Comecei a me rastejar. Eu não fazia ideia de onde estava indo. A entrada não estava em nenhum lugar em minha linha de visão e eu não havia achado a saída. Então eu apenas rastejei, minha pele coçando com a presença desses insetos fantasmas. Após o que me pareceu horas, eu achei a porta. Eu me apoiei na árvore e levantei, insanamente batendo em meus braços e pernas, sem resultado. Eu tentei correr, mas não consegui. Meu corpo estava exausto de me rastejar e tentar lidar com sei lá o que. Dei mais uns passos em direção à porta, me apoiando em árvores no caminho. Eu estava apenas a alguns metros quando ouvi o zumbido de antes, e estava vindo da próxima sala, e estava mais profundo. Eu podia senti-lo como quase dentro de meu corpo, como quando você vai a um show e fica próximo ao amplificador. A sensação dos insetos em mim foi passando conforme o zumbido ficava mais alto. Quando botei minha mão na maçaneta, os insetos já haviam ido embora completamente, mas eu não conseguia girá-la. Eu sabia que se retornasse, os insetos voltariam. E não haveria como voltar para a sala 4. Apenas fiquei ali parado, com a cabeça encostada na porta, com o número 6 marcado, e as mãos tremendo na maçaneta. O zumbido estava tão alto que eu não conseguia ouvir sequer meus pensamentos. Eu não podia fazer nada além de seguir. Sala 6 era a próxima sala, a sala do inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meu ouvido zumbindo. O zumbido estava me envolvendo. Assim que a porta fechou, o som se foi. Eu abri meus olhos e me surpreendi quando a porta que eu havia fechado desapareceu. Era apenas a parede agora. Eu olhei em volta em estado de choque. A sala era igual à sala 3, mesma cadeira e lâmpada, mas com o número certo de sombras dessa vez. Na verdade, a única diferença era que agora não havia porta de saída, e a porta que eu vim desapareceu. Como eu disse antes, eu nunca tive nenhum tipo de instabilidade mental, mas nesse momento eu estou quase em estado de insanidade. Eu não gritei, não fiz um som. Primeiro, eu arranhei levemente. A parede estava lá, mas eu sabia que a porta estava em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Eu arranhei onde a maçaneta ficava. Eu comecei a enfiar as unhas na parede freneticamente com as duas mãos, minhas unhas cortadas até a pele contra a madeira. Eu caí sobre meus joelhos, e o único som na sala eram meus incessantes arranhões na parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que estava lá. Se ao menos pudesse passar por esta parede. Foi quando eu ouvi uma voz perguntando: "Você está bem?" Saltei do chão e me girei rapidamente. Me encostei na parede atrás de mim e vi o que falou comigo. Até hoje me arrependo de ter me virado. Era uma garotinha. Ela vestia um vestido leve e branco, que ia até seus tornozelos. Ela tinha um longo cabelo loiro, que ia até o meio de suas costas, pele branca e olhos azuis. Foi a coisa mais horrorizante que eu já vi em minha vida. E eu sei que nada na minha vida vai me dar mais medo do que eu vi nela. Enquanto eu olhava para a garota, eu via outra coisa. Onde ela estava, eu via algo que parecia o corpo de um homem, maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça aos pés, mas sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o demônio, mas no momento poderia muito bem ter sido. A coisa tinha cabeça de carneiro e focinho de lobo. Era horrível e estava no mesmo lugar que a garotinha na minha frente. Eles eram a mesma coisa. Eu não consigo descrever direito, mas eu os via ao mesmo tempo. Eles ocupavam o mesmo lugar na sala, mas era como se estivesse vendo em duas dimensões diferentes. Quando eu via a garota, eu via a coisa, e quando eu via a coisa, eu via a garota. Eu não conseguia falar, mal conseguia ver.
Minha mente estava se revoltando contra o que estava tentando processar. Eu já sentia medo antes em minha vida, e eu nunca senti tanto medo como quando fiquei preso na sala 4. Mas isso foi antes da sala 6. Eu estava preso aqui com aquilo, e aquilo falou novamente: David, você deveria ter ouvido. Quando a coisa fala, eu ouço as palavras da garotinha, mas a outra forma fala em minha mente e em tom que não consigo descrever. Não havia nenhum outro som. A voz continuava repetindo a frase mais e mais em minha cabeça. E eu concordei. Eu não sei o que fazer. Eu estava mergulhando na loucura. Mas ainda assim não conseguia tirar os olhos do que estava à minha frente. Eu caí no chão. Achei que tivesse desmaiado. Mas a sala não permitia isso. Eu apenas queria que isso acabasse. Eu estava de lado, meus olhos bem abertos, e a coisa olhando para mim. Correndo pelo chão na minha frente, um dos ratinhos de brinquedo da sala número 2. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão, ver aquele rato fez minha mente voltar de onde ela estava. E eu olhei em volta. Eu iria sair dali. Eu estava determinado a sair vivo daquela casa e nunca mais sequer pensar sobre esse lugar. Eu sabia que essa sala era o inferno e eu não estava pronto para torná-lo minha residência. Primeiro foram meus olhos que se moveram. Procurei nas paredes por qualquer tipo de abertura. A sala não era tão grande e não demorou muito para que eu procurasse por toda ela. O demônio continuava me provocando. A voz cada vez mais alta e as coisas se mantinham paradas no mesmo lugar. Coloquei minha mão no chão e me levantei e comecei a examinar a parede atrás de mim. Então eu vi algo que não podia acreditar. A coisa estava agora bem em minhas costas, sussurrando em minha mente o que eu não deveria ter feito. Senti sua respiração em minha nuca, mas me recusei a virar. Um retângulo estava riscado na madeira, com um pequeno entalhe no meio dele. Bem em frente aos meus olhos, eu vi o número 7, que eu sem querer escavei na parede. Eu sabia o que era. Sala 7 estava atrás da parede onde a sala 5 estava momentos atrás. Não sei como fiz isso. Talvez fosse só meu estado mental no momento. Mas eu criei a porta. Eu sei que criei. Em minha loucura, eu arranhei a parede no formato que eu mais precisava. Uma saída para a próxima sala. Sala 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava atrás de mim, mas por algum motivo ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos no grande 7 na minha frente. Eu empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora estava gritando em meus ouvidos. Ele me dizia que eu nunca sairia. Me dizia que esse era o fim, mas que eu não iria morrer. Eu iria viver com ele na sala 6. Não, eu não iria. Eu empurrei e gritei com todas as minhas forças. Eu sabia que uma hora ou outra eu conseguiria empurrar a parede. Fechei meus olhos e gritei, e o demônio havia ido embora. Fui deixado no silêncio. Me virei devagar e fui recebido pela sala do jeito que estava quando entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Não pude acreditar, mas não tive tempo para pensar. Me virei para o número 7 e puxei para trás. O que vi foi uma porta. Não a porta que eu tinha arranhado, mas uma porta normal, com um grande 7 nela. Meu corpo inteiro estava tremendo. Demorei um tempo para girar a maçaneta. Apenas fiquei ali, por uns momentos, encarando a porta. Eu não podia ficar na sala 6. Devo ter ficado mais ou menos uma hora, apenas encarando o 7. Finalmente, respirando fundo, girei a maçaneta e abri a porta para a sala 7. Cambaleei pela porta mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu percebi onde estava. Eu estava lá fora. Não lá fora como a sala 5. Realmente fora. Meus olhos ardiam e quis chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Finalmente estava fora daquele inferno. Não liguei nem para o prêmio que haviam prometido.
Olhei para trás e vi que a porta que passei era a de entrada. Andei até meu carro e dirigi para casa, pensando em como um banho cairia bem agora. Assim que cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim havia passado, e um medo crescia em meu estômago. Deixei isso de lado com apenas um resíduo daquela casa e andei até a porta da frente. Entrei imediatamente e fui a meu quarto. Em minha cama estava meu gato. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi naquela noite. Eu me aproximei para fazer carinho e ele ficou arisco e arranhou a minha mão. Tanto faz, ele está meio velho, pensei. Pulei no chuveiro e me preparei para o que eu esperava ser uma noite sem dormir. Após meu banho, fui para a cozinha para fazer algo para comer. Desci as escadas e fui para a sala. O que eu vi queimaria minha mente para sempre. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Eles estavam mutilados, ao ponto de estarem quase impossível de se reconhecer. Seus membros foram removidos e colocados ao lado de seus corpos, e suas cabeças estavam em seus peitos, me encarando. A pior parte eram suas expressões. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes em me ver. Eu vomitei e solucei ali mesmo. Eu não sabia o que havia acontecido. Eles não moravam comigo atualmente. Eu estava na merda. Então eu vi uma porta que nunca esteve lá, uma porta com um grande 8 desenhado em sangue. Eu ainda estava na casa. Eu estava na sala da casa, mas eu estava na sala 7. Os rostos de meus pais sorriam, mas quando eu percebi isso, não eram meus pais, não poderiam ser, mas se pareciam muito com eles. A porta com o número 8 marcado estava do outro lado da sala, atrás dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que teria que seguir em frente, mas nesse momento eu desisti. Os rostos sorridentes dilaceraram minha mente. Eles me encaravam onde eu estivesse. Vomitei de novo e quase entrei em colapso. Então o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca, por toda a casa e fazendo as paredes tremerem. O zumbido me fez andar. Comecei a andar devagar, caminhando mais perto da porta e dos corpos. Eu mal conseguia me manter em pé, quem diria andar. E quanto mais perto eu chegava de meus pais, mais perto eu chegava do suicídio. As paredes agora tremiam tanto que pareciam que iam cair, mas os rostos ainda sorriam para mim. Conforme eu ia chegando perto, os olhos iam me seguindo. Eu estava agora entre dois corpos, muito perto da porta. As mãos desmembradas se rastejavam para minha direção, enquanto os rostos continuavam a me encarar. Um novo terror me consumiu e comecei a andar mais rápido. Eles começaram a abrir suas bocas, e as mãos estavam a centímetros de meus pés. Em um ato desesperado, eu me joguei na porta. Eu abri e bati atrás de mim. Sala 8. Eu estava acabado. Após o que eu acabei de experimentar, eu sabia que não havia nada nesta porra de casa que eu não poderia passar. Não haveria nada, além do fogo do inferno, que eu não estivesse preparado. Infelizmente, eu subestimei as habilidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas se tornaram mais perturbadoras, mais terríveis e inexplicáveis na sala 8. Eu ainda não consigo acreditar no que vi na sala 8. Novamente, a sala era uma cópia da sala 4 e 6, mas sendo que na cadeira que costumava estar vazia tinha um homem. Após ficar incrédulo por alguns segundos, na minha mente finalmente resolveu aceitar o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não apenas alguém parecido comigo, era Dave Williams. Cheguei mais perto, tinha que olhar melhor, mesmo tendo certeza do que era. Ele olhou para mim e eu percebi lágrimas em seus olhos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Eu perguntei, quem é você? Não vou te machucar. Sim, você vai. Ele estava tremendo agora. Você vai me machucar, e eu não quero que você faça isso. Ele sentou na cadeira com as pernas para cima e começou a se balançar para frente e para trás. Na verdade, era bem patético, especialmente porque ele era eu, idêntico em todas as maneiras possíveis. Me escute,
Quem é você? Eu estava agora a poucos pés do meu doppelganger. Esta foi a experiência mais estranha até agora. Estar ali falando comigo mesmo. Eu não sentia medo, mas iria sentir logo. Por que você? Você vai me machucar. Você vai me machucar se quiser sair. Você vai precisar me machucar. Por que você está dizendo isto? Só relaxa, ok? Vamos tentar resolver. Então eu vi o David sentado. Vestia as mesmas roupas que eu, exceto por um pequeno bordado em sua blusa, com o número 9. Você vai me machucar. Você vai me machucar. Por favor, não faça isso. Você vai me machucar. Meus olhos não conseguiam desviar do pequeno número em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram planas e simples, mas depois de um tempo elas foram se tornando mais ambíguas. Porta 7 estava na parede, mas a parede que eu mesmo fiz. O 8 estava marcado em sangue atrás dos corpos de meus pais. Mas o 9, este número estava marcado em uma pessoa viva. Pior ainda, uma pessoa idêntica a mim. David, eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar. Você vai me machucar. Ele continuava soluçando e balançando. Ele respondeu como David. Ele era eu mesmo. Além daquele 9, eu fiquei estático por alguns minutos, enquanto ele tremia em sua cadeira. Não havia porta na sala. Assim como a sala 6, a porta que eu vim havia sumido. Por algum motivo, eu imaginei que arranhar as paredes não ia ajudar muito nisso. Eu examinei as paredes e o chão em volta da cabeça, esticando minha cabeça para ver se não existia nada mais ali. Infelizmente existia. Embaixo da cadeira havia uma faca. Junto com ela, um bilhete que se lia para David, da gerência. O que senti em meu estômago enquanto li o bilhete foi algo sinistro. Eu queria desistir, e a última coisa que queria era pegar a faca debaixo daquela cadeira. O outro David ainda estava soluçando incontrolavelmente. Minha mente estava girando em um monte de perguntas sem respostas. Quem botou aquilo ali? Como sabe meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão e também estava sentado na cadeira, implorando para que eu mesmo não me machucasse. Eram coisas demais para minha cabeça processar. A casa e seus donos estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por algum motivo, foram para Peter. Se ele foi tão longe assim, se ele conhece um Peter Terry implorando nesta mesma cadeira, balançando para trás e para frente. Tirei esses pensamentos de minha cabeça. Eles não importaram. Tirei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David, ele disse em minha voz, o que você pensa que vai fazer? Me levantei do chão e apertei a faca em minha mão. Vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, mas ele estava muito calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso fraco. Eu não saberia dizer se ele iria rir ou me estrangular vagarosamente. Ele levantou da cadeira e ficou em pé, me encarando. Era estranho, sua altura e sua postura eram iguais a mim. Eu senti o cabo de borracha da faca em minhas mãos e apertei mais forte. Eu não sabia o que iria fazer com ela, mas eu sabia que eu precisava dela. Agora sua voz era um pouco mais profunda que a minha. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar e te manter aqui. Eu não respondi, apenas ataquei e o manti no chão. Montei nele e olhei para baixo, faca apontada e preparada. Ele olhou para mim aterrorizado. Era como se eu estivesse olhando em um espelho. Então o zumbido voltou, baixo e distante, apesar de que eu ainda sentia em meu corpo. David olhou para mim e eu olhei para mim mesmo. O zumbido aumentou e eu senti como se algo dentro de mim tivesse se rompido. Com apenas um movimento, eu enfiei a faca na marca em seu peito e a rasguei. A escuridão encheu o quarto e eu estava caído. A escuridão em volta de mim não era nada que eu havia experimentado até então. Sala 4 era escura, mas não chegava nem perto desta, que me engolia.
Depois de um tempo, eu não tinha certeza nem se estava caído. Me sentia totalmente sem peso, coberto pela escuridão. Então uma profunda tristeza bateu em mim. Me senti perdido, depressivo, suicida. A visão de meus pais entrou em minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu havia visto, e minha mente estava com problemas para distinguir o que era real do que não era. A tristeza apenas aumentou. Eu estava na sala 9, pelo que pareciam ser dias, a última sala, e era exatamente isso que era, o fim. A casa sem fim tinha um final, e eu cheguei nele. Neste momento, eu desisti. Eu sabia que iria ficar neste estado de limbo para sempre, acompanhado apenas pela escuridão. Nem o zumbido estava lá para me manter são. Eu perdi todos os meus sentidos. Eu não conseguia sentir nem a mim mesmo. Não conseguia ouvir nada. Visão era algo completamente inútil aqui. Procurei por algum gosto em minha boca, mas não achei nada. Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Era o inferno. Sala 9 era o inferno. Então aconteceu. Uma luz. Uma daquelas luzes clichês no final do túnel. Então eu senti o chão vir até mim. Eu estava de pé. Após um momento ou dois, reunindo meus pensamentos e sentidos, andei devagar para a luz. Conforme eu me aproximava da luz, ela tomava uma forma. Vinha da fenda de uma porta, que não tinha nenhuma marca. Passando pela porta, me encontrei onde eu havia começado, no saguão da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei, vazia e decorada com uma decoração infantil de Halloween. Após tudo que aconteceu essa noite, eu ainda estava desconfiado de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta para ver se havia algo diferente. Na mesa estava um envelope com o meu nome escrito à mão nele. Imensamente curioso, mas ainda com medo, juntei coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, também escrita à mão. David Williams, parabéns, você chegou ao final da casa sem fim. Por favor, aceite este prêmio como um símbolo de sua grande conquista, de sua eterna gerência. Junto com a carta haviam 5 notas de $100. Não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareciam ser horas. Eu ri até meu carro e ri no caminho de casa. Eu ri estacionando o carro e ri quando abri a porta da frente. E ri quando vi um pequeno 10 gravado na madeira. Espero que tenham gostado. Se tem algum assunto que você gostaria de ver em nosso canal, é só deixar nos comentários. Muito obrigado e fiquem com Deus.